Olha só, diariamente nos deparamos com notícias de crianças violentadas. Segundo a Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância, no Brasil, cerca de 18 mil crianças são vítimas de violência por dia. Muitas pessoas acabam se perguntando o que leva um adulto a maltratar, violentar e torturar uma criança. Quem explica isso pra gente é o psicólogo Marco Antônio Alvarenga. Bom dia, doutor Marcos. Obrigada pela presença. De nada. É uma pergunta que todo mundo se faz, né? O que leva um adulto, às vezes pai, mãe, a maltratar uma criança? Por que se faz isso? Olha, existem vários fatores, Andréia. Pode ser que os pais tenham algum tipo de problema psiquiátrico, pode ser que os pais estejam passando por situações de estresse ou privação intensa, que são causas mais frequentes da violência contra a criança e contra seus próprios filhos. Que momento em que essa violência acontece? É durante uma briga ou é do nada? O pai está sentado no sofá, de repente, agora eu vou violentar a criança, ou não? Ou existe uma situação criada para isso? Não, geralmente a violência ela não tem uma situação pré-determinada. O que isso significa? Que os pais, eles esperam o momento, né? Ela acontece geralmente espontaneamente, quando as pessoas ou bebem, ou chegam em casa irritadas, ou estão nervosas, né? Ou estão passando por uma situação complicada percebida. Acontece assim, não tem um momento, não. A criança geralmente não é um fator que desencadeia a violência. O senhor falou de um distúrbio mental, provável distúrbio mental de um pai, por exemplo, que estupra um filho ou uma filha, como a gente vê todos os dias nos jornais. Esse pai está doente? Porque às vezes a gente acha que pede cadeia para ele, enfim, mas isso é uma doença? O que é isso? Bem, é necessário que seja avaliado cada caso, né? O que isso significa? A gente quer compreender se cada caso efetivamente apresenta alguma natureza, se ela é espontânea, circunstancial, ou se realmente a pessoa ela tem um desejo ou uma motivação para fazer esse tipo de coisa. O que o senhor encontra na realidade, no dia a dia? Nós encontramos muitos pais que fazem uso frequente, né, recorrente de drogas, álcool, né, e alguns pais também com comportamentos mais antissociais e frequentemente desempregados. Pois é, e descontam na pobre criança. Eu pergunto para o senhor uma coisa. Uma criança que sofre esse tipo de violência, igual a gente está vendo nas imagens aí, ou seja violentada, machucada, ou, olha só, coitadinho, todo machucado. Uma criança dessa, o que ela vai carregar para a vida adulta dela? O que essa criança vai ser em função dessa violência? Ela carrega essas marcas por muito tempo, se não permanentemente. O que isso significa? Que essas crianças elas podem ter distúrbios também psiquiátricos, se tornarem crianças agressivas por ter visto esses modelos, sofrer de depressão, ansiedade, ter uma autoestima bem baixa, né? O que dificulta bastante a vida dessas crianças. Nesse caso, o que o senhor recomenda? A criança apanha, faz-se a denúncia, o pai de alguma maneira é punido ou não, mas a criança volta a conviver com esse pai e com essa mãe violentos. O que acontece? Quer dizer, isso aí vai ser reiteradamente, qual que é a solução para um caso desse familiar? A solução é bem complicada, porque nós estamos trabalhando com os responsáveis legais da criança. Todo caso de violência, ele deve ser denunciado, né? Pelos pares, quem está dentro de casa, ou então pela vizinhança. Geralmente é quem faz com mais frequência esse tipo de denúncia. A partir daí, o Conselho Tutelar, dentre outras instâncias legais, vão tomar a medida preventiva mais adequada. Mas o senhor aconselha a retirar essa criança da convivência dos pais? Isso vai depender bastante do caso. Em alguns casos, talvez sim. Talvez sim. E há tratamento psicológico, rapidamente, assim, para essa criança se desenvolver de uma forma adequada e ser um adulto feliz? É possível isso? Sim, é possível, desde que seja feita essas prevenções, esses incidentes não ocorram, né, de novo, e essa criança, então, ela possa ter a chance de desenvolver saudavelmente. Tá bom, muito obrigada, então, pela sua participação. Bom dia. Bom final de feriado aí. Para vocês Obrigada, também. viu? Tchau, Bom tchau. dia.